Capítulo 8. A importância dos juízes. Podemos dizer que os juízes foram instituídos no deserto, já que Moisés colocou alguns para poder estar julgando, dividiu o julgamento com eles, né? O povo do Egito não aceitou Moisés como juiz. Moisés lembrou ao povo a instituição dos juízes, Deuteronômio 1,16. Na época da conquista, eles aparecem com frequência. Vemos eles durante o reinado de Davi, também na época do reino dividido, e também depois do cativeiro babilônico. E por fim, Deus diz que durante o milênio serão restituídos os juízes a Israel, Isaías 1,26. Esse último texto traz um significado especial, pois sabemos que, enquanto havia juízes, Deus estava reinando, e durante o milênio, novamente, ele voltará a reinar. Então, por que o período dos juízes ele é um período interessante? Porque podemos dizer que esse era o período segundo a vontade de Deus, tá bom? Que Deus estava reinando, ok? E ele levantava juízes para poder atender o povo. Durante o milênio, Deus vai estar reinando, Jesus Cristo vai estar reinando, e haverão juízes julgando o povo, tá bom? Quando o povo pediu um rei, eles claramente, vai ser o nosso próximo tema, eles vão, nessa transição, vão dizer que eles queriam ser como as outras nações, tá bom? Ter alguém guerreando por eles. Enquanto eles tinham juízes, eles dependiam da ação milagrosa de Deus e também dependiam de serem fiéis a Deus para que esses povos não conseguissem invadi-los, porque aí Deus faria, como fez no caso de Débora, enviar uma tempestade, como vai fazer lá no período do reino dividido, em que Deus vai enviar um anjo e vai acabar com um dos maiores exércitos que cercou Israel, que foi o exército assírio, tá bom? Então, mantendo-se como juízes, eles não estavam preparados para a guerra, porque eles não multiplicavam cavalos, tá bom? Eles não faziam esses carros de ferro, essas bigas, né, ou de madeira, eles não se armavam, tá bom? Eles dependiam de Deus. Ser dependente de Deus é bom, ok? Então, esse período era para ter sido um período de glória para Israel. Mas, infelizmente, o convívio com aqueles povos cananeus que tinham práticas completamente contrárias a Deus, principalmente, como eu falei, o culto deles era um culto de orgias. Na época do Novo Testamento, a gente estuda que Diana dos Efésios, aquela deusa que o apóstolo Paulo encontrou lá em Éfeso, o culto a ela era um culto que envolvia também relação sexual. Tinham as sacerdotisas sagradas, que eram também chamadas de prostitutas sagradas. Se vocês viram aquele filme Troia, o último filme feito até com um ator bem famoso, que eu não lembro o nome, mas naquele filme, quando eles invadem a ilha onde estava a fortaleza de Troia, eles capturam o templo de Apolo e eles capturam uma mulher. Um dos reis da Grécia chama ela de prostituta. Aquilo era real, porque ela servia no templo como prostituta, tá bom? De Apolo. Então as pessoas que iam lá cultuar, eles tinham relações com ela. O culto antigo era um culto realmente bem pervertido. E entre os cananeus havia algo similar, só que era homem com homem. Além disso, eles tinham práticas de sacrifícios de pessoas. Muitos povos faziam isso, infelizmente. Nós temos os celtas, que os romanos acabaram conquistando, que viviam do norte da Europa, onde hoje é a França, a Alemanha, ok? Aqueles povos, eles sacrificavam pessoas também. Adolf Hitler, ele, na sua teoria louca que ele criou, ele dizia que ele queria buscar as raízes do povo indo-europeu, tá, ok? Na verdade, os alemães, eles são descendentes desses celtas, tanto alemães quanto franceses, tá bom? E esses celtas não eram um povo avançado, como Adolf Hitler dizia. Na verdade, eram um dos povos mais atrasados
do mundo. Eles não tinham escrita, faziam sacrifício de pessoas. Os soldados romanos capturados normalmente eram sacrificados às pessoas, às divindades deles. Eles adoravam a natureza. Então, toda ali a Europa, o norte da Europa, né, incluindo até a Inglaterra, Escócia, aquela região era habitada pelos celtas. Os vikings são descendentes dos celtas. Se vocês verem o culto dos vikings, vocês vão ver que havia sacrifício de pessoas também. Tem uma série do canal History, que está passando na Fox atualmente, que conta a história dos vikings. Havia sacrifício de pessoas. Eles sacrificavam pessoas às suas divindades, tá bom? Eles eram descendentes dos celtas. Então haviam muitos povos que tinham essa prática infeliz, aqui nas Américas também. Então imagine, Israel habitar em Canaã, para nós compararmos, é como Israel vinha habitar aqui no meio dos astecas, dos incas, dos maias, e até aqui no Brasil, onde também havia um sacrifício de pessoas. Ou então habitar lá entre os celtas, que os romanos chamavam de galeses. Todos esses povos, eles tinham essa prática infeliz de sacrifício de pessoas, tá bom? Os israelitas, não era para eles conviverem com os cananeus. Eu expliquei para vocês no começo o porquê da ordem de Deus. Parece cruel para nós, mas você tem que olhar pelo olhar de Deus. Como Deus vê a morte física. A morte física para Deus não existe, gente. Tanto que você observe o seguinte, quais os tipos de morte que existem? Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente, tá bom? Porque Deus disse, no dia que dela comerdes, tá bom? Morrerás. Então eles morreram naquele dia. Morreram como? Espiritualmente, não foi fisicamente. Quando o Apocalipse, capítulo 20, vai falar sobre a morte eterna, ele chama a morte eterna de segunda morte. Olha, se existe a morte espiritual, que aconteceu lá no Éden, se existe a morte física então seria uma segunda morte. A morte eterna, que a pessoa é lançada definitivamente no inferno, deveria ser a terceira morte. Mas por que é chamada de segunda morte? É chamada de segunda morte porque a morte física para Deus não existe, tá ok? A morte física para o homem é algo horrível, é o fim, mas para Deus é o momento em que o homem é levado, tá ok? Diante de Deus para juízo. Isso aconteceu no dilúvio, Deus deu ordem também para que os cananeus acontecesse isso com eles, ou seja, chegou a hora deles serem levados diante de Deus para juízo. E repetindo o que eu falei, mas e as crianças inocentes? Que bom, porque essas crianças, se crescem entre os cananeus, elas poderiam ser sacrificadas a Moloque, tá ok? Iria viver uma vida pervertida, iria passar a eternidade no inferno. Deus que é justo, essas crianças inocentes, pois bem, seriam salvas, tá ok? Então, o período dos juízes seria assim um período, vamos dizer, que deveria ser de glória para eles, em que Deus estava governando e eles experimentariam o milagre todos os dias. Veja, nós estamos passando uma situação aqui no Brasil e nós não sabemos o que vai acontecer. Se essa quarentena durar 3 meses, no meu entender, o país vai viver um caos. No meu entender, vai acontecer isso, né? No meu entender, nós deveríamos estar enfrentando esse vírus de outra maneira. Vocês vejam, a gripe espanhola, o que a história fala sobre a gripe espanhola? Tem um grupo pequeno de cientistas que diz, não, o vírus sofreu uma mutação e parou de matar o ser humano, tá bom? Porém, a maioria dos cientistas dizem o seguinte, quem sobreviveu foram as pessoas que contraíram o vírus, tá ok? E o seu organismo conseguiu, os seus anticorpos, vencer aquele vírus. Com todos os vírus, principalmente o vírus da gripe, é o que tem que acontecer, tá bom? Porque esse vírus, daqui a 1 ano, eles vão fazer a vacina. O vírus já sofreu mutação, gente, né? Então, mas aproveitando isso para a questão do período dos juízos, vivermos o milagre de Deus, irmãos, certamente a igreja, se isso acontecer de ficar 3, 6 meses aí sem poder funcionar as coisas, a igreja vai passar por um determinado aperto que as pessoas terão que experimentar o milagre de Deus. E às vezes é bom para nós, seria bom para Sansão,
Talvez se ele tivesse, durante a sua vida, ter tido alguns momentos a mais de dificuldade, mas ele teve só vitória, 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 vitória. Quando chegou naquele momento crucial, ele acabou tendo aquela derrota. Então, às vezes, ter momento de aperto e depender do milagre de Deus é bom. O período dos juízes seria um período muito bom para eles, mas os israelitas, infelizmente, não souberam conviver com essa situação de ter que depender do milagre de Deus. O homem prefere ter uma segurança, tá certo? O homem prefere ter uma garantia na sua situação. Está correndo risco todo dia e depender do milagre de Deus? Normalmente os homens não gostam muito disso, tá bom?